Uma maravilhosa tarde para você que nos acompanha aqui na Rede TV. Estamos começando mais um episódio do programa Engenheirando, o único programa da TV brasileira voltado a discutir temáticas da engenharia. E aqui no Engenheirando nós falamos das várias áreas da engenharia. Já tivemos representantes da engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia sanitarista. É um programa mais que completo voltado a trazer muito aprendizado para você. E hoje o convidado mais que especial é um representante da engenharia de produção. Mas antes de falar do nosso convidado, meu diretor, solta a vinheta. E o nosso convidado de hoje, ele é bacharel em engenharia de produção pela UNAMA. Ele tem MBA em excelência operacional com ênfase em engenharia de produção pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, mestrado em engenharia de processos pela UFPA, e ele também tem uma longa carreira de sucesso na empresa Tramontina Belém. Começou como estagiário, depois foi assistente de PCP e custo, passou para analista de PCP e custo, depois para encarregado de PCP e custo, e atualmente é supervisor de custo na empresa Tramontina Belém. Também teve experiências como bolsista de iniciação científica pela Universidade da Amazônia e também foi estagiário de engenharia de produção. Já percebi que hoje tenho muita pergunta boa para fazer e o nosso convidado de hoje é o engenheiro Américo. Américo, obrigado por ter aceitado o convite do programa. É um prazer, Mourão. É muito prazer estar aqui. É muito gratificante estar aqui. É uma honra estar aqui. Legal, Américo. Eu tenho muita pergunta para aprender aqui com você. Esse programa, na verdade, ele é uma escola, ele é uma universidade. Você, eu acredito que já deve ser o terceiro representante da engenharia de produção. Essa cadeira está bem representada aqui. Eu não tenho dúvida que o papo de hoje vai ser de altíssimo nível. Mas antes de fazer a primeira pergunta, eu quero te fazer um convite. Vamos engenheirar? Bora lá. Opa! Engenheiro Américo, eu percebi que você atua, tem alguns anos aqui de experiência na área de PCP, custo, estoque, e muita gente que nos assiste, tem muitos empresários aqui, e eu sei que essa pergunta vai deixar aí um legado para quem está nos assistindo, e eu queria saber como é que um bom gerenciamento de estoque impacta a lucratividade de uma empresa. Bem, Mourão, principalmente, né, o estoque hoje de uma empresa, ela é o nosso capital de giro. Então, é a base da empresa conseguir girar, conseguir faturar, né? Então, a gente tenta controlar esses estoques. Por quê? Quando você faz um péssimo controle de estoque, há gap e há gaps, diferenças de estoque. Essas diferenças de estoque é onde é que vai impactar no custo, na lucratividade da empresa. Vou dar um exemplo para ti. Eu trabalho numa empresa madeireira, então a Tramontina Belém, ela fabrica tábuas, aquela tábua do MasterChef lá, que tu viu, é da Tramontina Belém aqui, então a gente fabrica aquelas tábuas. Então quando a gente faz a análise no estoque, no sistema, identifica, tem madeira para atender aquele pedido. Quando chega lá, a gente verifica, o estoque tá furado. A gente perde o cliente, perde aquele faturamento, e acaba tendo que fazer acerto de estoques. Então, a importância de ter um controle nos estoques, ter a confiabilidade, manter as auditorias e os inventários é de suma importância, porque isso vai impactar diretamente no custo da empresa. Legal, bacana. Tu já falou aí de duas ferramentas de gestão de estoque, né? Que uma delas é a auditoria, né? Isso. Trabalha com isso também dentro do teu setor? Trabalho com isso. Eu sou responsável hoje por todo o estoque da Tramontina, principalmente para controle. Parte de almoxarifado até a expedição. A matéria-prima lá da madeira até o meu produto final, que é uma tábua, é um móvel que a gente faz. Então, é uma cadeia que a gente tem que controlar, porque qualquer gap entre essas cadeias, a gente gera erro de estoque. E esse erro de estoque é algo ruim até para o capital de giro da empresa, porque a empresa tem que dar feedbacks para os representantes da própria Tramontina. Legal, Américo. Assim, eu de cara já imagino que controlar estoque de uma mega empresa como a Tramontina exige muita qualidade e deve exigir ferramentas,
metodologias, estratégias. Me fala um pouquinho, porque assim, não tenho dúvida que você começou como estagiário na empresa. Está quantos anos já? Eu estou com 5 anos lá. 5 anos na empresa. E você teve aí várias progressões da empresa. Não tenho dúvida que isso já mostra que você faz um bom trabalho. Como é que faz para controlar isso? É ferramenta? É software? É equipe? Quais são as ferramentas hoje que você tem na mão que você considera que te leva a ter uma gestão de sucesso? A principal ferramenta que a gente utiliza ali na Tramontina é principalmente as auditorias. Por quê? Hoje, a identificação do problema para a diferença de estoque é um pouco complicada, porque quando tu faz um inventário ali tu encontra o erro da diferença de estoque, mas não identifica o problema, a causa raiz. Então, as auditorias estão lá para pegar um pocado, para a gente identificar aonde foi os erros que geraram aqueles problemas de estoque. A outra ferramenta são as pessoas. Porque hoje, com a tecnologia, claro que vai estar evoluindo isso, mas hoje todo o teu controle de estoque hoje são as pessoas. É as pessoas que imputam as informações para o sistema. Hoje a gente tem inteligência artificial para isso, né, para melhorar essa, mas a gente ainda não, com o custo elevado dessa inteligência fica um pouco mais complicado. Mas hoje são as pessoas, então saber gerir as pessoas ali, saber treinar as pessoas para ela conseguir apontar as informações corretas é de suma importância. E após isso é os nossos mapeamentos de processo. Para eu identificar se o processo não tem nenhum gap, eu preciso mapear. Eu preciso criar nossos fluxos ali para identificar se tem algum gap dentro dos nossos processos produtivos. Porque dentro de uma cadeia produtiva eu tenho vários pontos de coleta, vamos dizer assim, eu informo as informações de estoque. Então, dentro desses pontos de coleta, eu posso ter alguns gaps. E esses gaps podem gerar erros de estoque, até erros que podem gerar uma tomada de decisão do empresário lá na frente errada, porque um produto que deveria dar lucro para a empresa, por falta de um apontamento errado, deu prejuízo, aí a empresa, então vamos tirar esse produto de linha. Mas não, a gente tem que analisar se esse produto ali, de fato, não foi um apontamento errado da produção. Então, é de extrema importância a gente fazer essas auditorias, controlar nossos estoques e mapear o processo. Sem mapeamento do processo, tu não enxerga a magnitude que tu tem e não enxerga os problemas entre os setores, que é o maior problema que a gente tem, né? Porque a gente não trabalha só com uma matéria-prima, ela é final e já transforma. Ela passa por vários setores para transformar naquele produto final que hoje a gente utiliza, o consumidor utiliza em si. Muito bom. Eu quero falar de desafio. Você, com certeza, para estar posicionado estrategicamente, como você está, deve ter superado muitos desafios. Eu quero que você escolha um case de sucesso, de um grande problema que você teve e que você resolveu e como foi essa resolução. Muito voltada para o estoque. A empresa tinha um gap muito grande em relação aos estoques. Então, esse gap que a empresa teve de estoque, ela precisou mapear todo o processo. Então, a gente teve que mapear todo o processo produtivo da empresa, que eu trabalho hoje, e criar cronogramas de auditoria, porque antigamente não existia esses programas de auditorias ali dentro da empresa, porque aí é um custo que a empresa não quer pagar, é um custo que a empresa não quer lidar, mas quando vem um gap, vamos dizer um gap de milhões, aí a empresa bota um pé para trás e não, a gente tem que controlar melhor esses pontos aqui. Então foi um case ali que eu digo uma diferença muito grande de estoque que a gente tinha. No final do ano a gente faz aqueles inventários gerais e acho que a maioria das empresas fazem isso e gera uma diferença contábil, financeira muito grande. Então, esse foi um desafio que eu tive, é algo que fez elevar aonde eu estou hoje, porque hoje o cargo de confiança, né? Hoje o supervisor é um cargo de confiança para a empresa. Ele está ali a todo momento e também tem que responder a todo momento para a empresa. Então, é um cargo de confiança que a empresa me deu para tomar de conta dos estoques, principalmente porque envolve custo em si também. Legal. E percebo que você, como engenheiro de produção, né? Que bom que a empresa Tramontina colocou um profissional que estuda sobre isso, né? Eu penso que a engenharia de produção também é uma engenharia muito ampla, ligada a processos, e deve ter disciplinas ligadas a esse controle de estoque. Como é que funciona? Você enxerga que o engenheiro de produção é realmente hoje
o principal profissional para atuar nessa área de gestão de estoque, talvez até, quem sabe, almoxarifado. Eu não sei se as empresas estão percebendo essa ferramenta que tem na mão de buscar esse profissional específico, às vezes até busca outros profissionais. Eu quero saber como é que tu enxerga a engenharia de produção e essas áreas de controle dentro das empresas. Olha, eu enxergo isso de extrema importância para o engenheiro de produção. As empresas hoje, ela precisa de um profissional que tenha uma visão sistêmica da coisa, porque controlar um estoque de uma empresa pode ser num almoxarifado, pode ser numa expedição, mas a pessoa, se ela não estiver olhando todo o sistema, todo o processo, ela vai deixando gaps. Então, o engenheiro de produção, ele está para isso, né? Hoje, em outras empresas, na Tramontina Belém, o requisito, a maioria dos nossos profissionais que estão lá são engenheiros de produção. Então, é algo que antes o mercado não era tão inchado o mercado de engenharia de produção, e hoje está aumentando, porque as empresas enxergam aquele profissional ali como um funcional que tem uma visão sistêmica e consegue transitar entre as áreas. É isso que a gente precisa, um profissional que consiga transitar entre as áreas e consiga gerir aquelas informações. Porque hoje eu posso ter um contador, eu posso ter um almoxarife, mas ele está ali fechado na função dele. A empresa precisa de um profissional que tenha uma visão ampla, que enxergue as oportunidades e enxergue as oportunidades de melhorias. Sem enxergar essas oportunidades de melhorias, a empresa continua com aquele custo, com aquele faturamento e mantendo essa linha de crescimento, ela é constante, ela não está exponencial ali, não está crescendo. Muito bom. E além disso, você citou aí 2 profissionais, a contabilidade, a gente não quer aqui comparar profissões, mas além de ser um profissional de controle, é um engenheiro, né? É um profissional que tem a base da engenharia, é um cara que tem uma base calculista. Dizem, né, os cientistas, que toda essa base desses 3 anos de cálculo da engenharia é para formar um perfil de tomada de decisão, né, mais sistêmica. Então, querendo ou não, você tem aí um engenheiro que vai poder tomar decisões bem precisas e específicas, fazer um cálculo, desenvolver uma metodologia. Que bom. Fico feliz da engenharia de produção, a cada ano que eu vejo ganhando mais espaço. Eu nem recordo, me parece que a engenharia de produção é uma engenharia nova, né, comparado com as demais. É uma engenharia nova, ela saiu da engenharia mecânica. Ela era uma ramificação da engenharia mecânica e decidiram desramificar essa engenharia. E foi algo que recente, né? Então, se tu vê no mercado hoje, quando eu entrei no mercado, né, quando eu escolhi engenharia de produção, eu tive 2 opções, ou engenheiro civil, né, que eu tinha passado, ou engenharia de produção. Estudando no mercado, eu vi, pô, engenharia civil, o mercado está inchando, né? Mas aí eu vi a oportunidade de engenharia de produção, tive a primeira aula, gostei, e vi aqui é uma carreira de sucesso. Aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar, e vamos lá. Ah, que bom. Não sei se você já tinha ouvido que a engenharia de produção tinha saído da engenharia mecânica. E foi bem assertivo, né? Porque, eu não sei se estou errado, mas olha para a engenharia mecânica uma engenharia específica. E olha para a engenharia de produção uma engenharia mais generalista. Ela é específica em processos, mas processo serve para tudo. Isso. Tudo tem um processo, tem uma forma de se fazer. Então, percebi que foi um grande ganho para a engenharia, né? Porque agora você, já pensou, você 5 anos estudando engenharia mecânica, penso eu que talvez o foco em processos não conseguia ser dado da forma devida. Porque tem tanta coisa para aprender na engenharia mecânica, ligado a equipamentos, a manutenção, que penso que o processo talvez poderia ser só mais uma disciplina, como é nas demais engenharias civil, ambiental e etc. E aí retiraram e tomaram a decisão, não sei quem fez isso, mas parabéns para quem fez, né? Vamos formar um profissional especialista em performance, né? Em resultados, é assim que eu vejo a engenharia de produção. E creio que deva ter sido essa a proposta, né, da criação do curso. Com certeza. Legal. Américo, bora falar de indicadores. Hoje, indicadores, eu vejo que é uma das principais ferramentas de gestão e de tomada de decisão nas empresas. Inclusive, eu também hoje, apesar de ter formação de engenheiro, hoje atuo, considero que atuo mais como empresário do que como engenheiro. Uso a engenharia para me ajudar na tomada de decisão, mas hoje estou muito mais focado na gestão. Em gestão,
precisa ter indicadores. Aquilo que você não consegue medir, você tem muita dificuldade de gerenciar. Então, na tua opinião, quais são os indicadores que são essenciais para você fazer um bom controle de custos do tema que a gente está falando e como monitorar esses indicadores? Indicadores em si, hoje eu tiro muito exemplo da minha equipe, né? O pessoal que está chegando, de novatos ali, os novos engenheiros. Hoje eles são empolgados ali para montar um indicador no Power BI, essas informações. Mas o que eu deixo bem claro, né? A base de dados. Tem que verificar se a base de dados é confiável. Tem que lapidar essa base de dados. Porque para tu ter um bom indicador, primeiramente tu tem que ter uma boa base de dados. Então, os indicadores que eu vejo para a parte de custo que hoje a gente já controla são a eficiência da mão de obra direta, os custos com manutenção. Então, as empresas têm muito custo com manutenção, empresas desse tipo, e perdas. O principal, né? As perdas que a gente tem dentro do processo. Hoje, a nossa matéria-prima, a madeira, é uma matéria-prima, eu acho que é a principal matéria-prima que a gente tem que cuidar com o maior carinho ali na Tramontina. Isso eu prezo muito, porque é a nossa riqueza, né? A floresta está aí para isso. Então, se eu não tiver o cuidado de trabalhar com aquela madeira da melhor forma possível, eu vou gerar perdas. E essas perdas são madeiras que vão jogadas para alimentar a caldeira, que vão gerar serragem, só que não geram valor agregado. Que eu queria gerar um produto, eu queria gerar uma tábua, eu queria gerar um móvel de qualidade. Mas isso, se a gente não tiver tomar a análise desse indicador de perdas dentro do processo, é super importante. E como a gente monitora isso? Olhando um pouquinho para a perda, é diário. A gente tem que olhar diariamente isso, a gente consegue com muita tecnologia hoje em dia lá na Tramontina, porque é diferente de tu conseguir tomar ação daquilo que já passou. Tu não consegue tomar ação daquilo que já passou, que já aconteceu. É tomar ação da coisa que vai acontecer. Digamos, eu vou abastecer essa linha com essa madeira, provavelmente eu vou ter essa perda. Aí tem ali o gestor para dizer, não, a gente não vai abastecer essa linha aqui, vamos tentar achar uma solução. Então, ter esse indicador prevendo o que vai acontecer. Então, todos os indicadores a gente tenta fazer isso. E o outro que eu acho muito importante hoje, a empresa tem que ter esse controle diário, é de eficiência. Então, o OE ali, disponibilidade da máquina, as qualidades que o produto passa. Então, é muito importante para o gestor da área olhar o indicador de eficiência, olhar se a gente está produzindo aquilo que eu digo, né? Eficiência é diferente de eficácia. Eficácia, tu está trabalhando ali para entregar 4 sapatos. Tu entrega 4 sapatos, está sendo eficaz. Agora, como é que eu estou sendo eficiente? Eu vou entregar 4 sapatos, mas com menos custo, com menos mão de obra. Eu consigo entregar aquele sapato. Então, é muito importante hoje as empresas, hoje os gestores, olharem um pouco mais para a eficiência e para as perdas produtivas ali no processo. Legal. Como é que entra, nessa questão de indicadores, como é que entra pessoas? Hoje, essa parte de indicadores ligados à gestão de pessoas, eficiência de pessoas, produtividade de pessoas, está dentro do teu setor ou isso já é mais olhado pelo RH? Como é que funciona? Hoje está dentro do nosso setor. A gente tem um controle, vou dar um exemplo. O funcionário ele tem tantos minutos para trabalhar. E no nosso sistema, né, nosso sistema Tramontina, um sistema próprio, a gente calcula o quantos minutos ele gerou produto. Aquele funcionário, quanto ele foi produtivo. Então, eu tenho, digamos, 8 horas trabalhadas do meu funcionário, ele trabalhou gerando o produto 6 horas. Essas 2 horas, Américo, aqui foi a máquina que parou e ele ficou esperando o pessoal da manutenção vir, ou foi os tempos de 20 minutos ali de folga, porque o funcionário tem que ir para o banheiro, tem que ir outras necessidades, ou até mesmo perdas. Chegou uma madeira ali, chegou uma matéria-prima ruim. Então, ele teve que o quê? Retrabalhar muito o produto. Ele teve que parar, fazer um retrabalho, ele teve que fazer essas análises. Então, o indicador de eficiência, de mão de obra, a gente calcula dessa forma. Então, é olhar um pouquinho os minutos disponíveis do meu funcionário e quantos minutos produtivos a gente gerou. Então, esse é o cálculo que a gente trabalha ali dentro da Tramontina Belém. Legal. E assim, na prática, eu gostei desse tema. Rapaz, eu vou aproveitar para tirar uma lasquinha para aprender, para aplicar na minha empresa. Assim, mas como é que controla isso na prática?
o colaborador tinha que trabalhar 8 horas, trabalhou 6. Como é que eu percebo isso? Tem uma função, tem um apontador de produção que fica olhando? Como é que essa informação ela é imputada no software? Eu entendi o indicador no Sim. final, só que as informações precisam chegar de forma assertiva, senão o indicador vai dar uma direção diferente do que está acontecendo. Como é que garante que essa informação chegue, né, talvez no software de gestão de vocês? Vou dar um exemplo. Hoje, o nosso software, ele tem cadastros. Então, quando eu vou produzir, digamos, essa caneca aqui, quanto tempo eu preciso para produzir essa caneca? Eu preciso de 30 minutos para produzir com um funcionário. Então, eu cadastro isso no sistema, o tempo produtivo da caneca, e aí como é que funciona, né? Então, se o meu funcionário tem 8 horas trabalhadas e só produziu, digamos, 1.000 canecas ali, dá um chute. Só que essas 1.000 canecas, se eu transformar ela em minuto, vai me dar, em hora, vai me dar 6 horas trabalhadas. Então, como é que tu consegue identificar essa informação? É a quantidade de peças produzidas. Legal. Então, Legal. digamos, a peça boa que sai são as peças produtivas. É o minuto produzido do meu funcionário. Foi um minuto bom. Porque é aquilo, né? Tem as peças ruins, só que essas peças ruins a gente não contabiliza. São perdas. É outro indicador. Então, quando estou dentro de um processo produtivo, tem os inputs. Qual é o input? A matéria-prima. O processo, é aí que está o tempo. Então, tu tem o tempo disponível do funcionário para trabalhar e ali a saída, o output, vai ser quanto de produto ele conseguiu trabalhar. Porque aí tu vai ter um cadastro. Precisa ter esse cadastro, porque se tu não tiver esse cadastro de fluxo, tipo dizendo quantos funcionários eu preciso para essa etapa, a quantidade de máquina e o tempo padrão, é a quantidade de peças por hora. Quantas peças por hora eu consigo fazer? E aí a gente tem um mecanismo lá no nosso sistema que a gente chama de minutos. A gente pega esses minutagens ali produtivas de cada produto e aí a gente consegue achar nossas tarifas. O que é essa tarifa? A tarifa é o valor da minutagem. Então, para eu calcular o custo dessa caneca, eu tenho um custo de mão de obra, eu tenho um custo de energia. Então, todo esse custo fixo, eu vou lá, pego a massa de custo fixo, divido pelos minutos produzidos e acho a tarifa para calcular o meu produto, o custo meu fixo nos produtos. Legal, muito bom. Que bacana. Eu fiquei me perguntando agora, porque uma empresa de grande porte, já imaginei que tem muita estrutura, muito lançamento, muita informação previamente lançada em um sistema, em um software, profissionais muito competentes, um time, né, para gerenciar isso. Eu fiquei me perguntando agora, para fazer essa gestão eficiente numa empresa de pequeno porte, que tem pouco capital, não tem uma equipe talvez tão técnica, tão excelente, até pela dificuldade, tem baixos salários, essa é uma característica quase que geral nas empresas de pequeno porte, ela está ali naquele jogo, naquele desafio de conseguir crescer, porque ele precisa ter talento, talento não é barato, mas ele também não tem dinheiro, porque ainda não está ficando lucro. Como é que uma empresa de pequeno porte, na tua opinião, consegue se sair nesse desafio do mercado de implantar processos, implantar gestão de custos, de estoque, na realidade dela? Para uma empresa de pequeno porte, hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, ajudou muito essas empresas. Vou dar um exemplo para ti. Hoje no Google, a gente tem uma ferramenta no Google que consegue criar aplicativos. Esses aplicativos a gente usa lá na empresa porque para fazer uma mudança no software, para mudar o sistema Tramontina, tem um custo. Então, poxa, qual é a outra alternativa? Vamos criar um aplicativo para eu imputar algumas informações. Então, eu vou dar um exemplo do controle de estoque. Hoje eu consigo fazer um aplicativo ali que eu consigo controlar tudo que está entrando em tempo real do meu funcionário com o próprio celular. Ele vai lá, lê o QR Code e já imputa essa informação numa planilha do Drive. Então, tu tem em tempo real, e isso, Américo, tem uma licença, tem que pagar? Não, é tudo gratuito. Então,
São ferramentas hoje que a tecnologia dá para essas empresas de pequeno porte que vão ajudar a tomar essa gestão. Por quê? Empresas de pequeno porte, elas fazem muito controle ali. Entrou e deixa finalizar a saída lá e para ver quanto é que deu, margem, resultado. Mas eu preciso ter esse controle por etapa, porque se alguma etapa tiver dentro algum gargalo, eu consigo ver e consigo corrigir em tempo real. Então, hoje, digamos, a gente fornece muita madeira dos madeireiros ali, Benevides, entre outros. E essas empresas são empresas ali que não estão bem estruturadas em termos de software e mecanismos assim. Então a gente tenta ajudar, porque eles são nossos fornecedores. Porque se eles tiverem algum gargalos ali, a gente não vai conseguir atender uma demanda do nosso cliente. Então a gente tenta também ajudar nesses mecanismos de controle, esse mecanismo de custo também, calculando custos ali dos nossos produtos. E essas informações a gente consegue hoje em dia com a internet. A inteligência artificial também está para isso. Às vezes uma pergunta que tu faz, poxa, eu estou com uma dúvida, como é que eu posso montar isso aqui para minha empresa? Hoje eu utilizo muito ela, a inteligência artificial, para tirar algumas dúvidas e até montar aplicativos com leitura de Python e entre outros, né? Então hoje fica mais fácil. Hoje a garotada aí tá, se tu reparar, tá só focada nisso. Então a maioria dos nossos estagiários lá só falam disso. E é algo que revoluciona. E tem uma ferramenta que eu acho que é muito importante, que são, hoje na empresa, em toda a empresa, né? Tu tem apontamentos manuais, rotina. Vamos um cadastro. Pois tem um funcionário lá que só é para cadastrar. Chega a informação para ele, ele vai lá e cadastra. Chega a informação, ele vai lá e cadastra. Hoje, na Microsoft, eu tenho o Power Automate. O Power Automate, ele consegue fazer automação dentro do teu computador. Então, aquela rotina que tu faz toda hora, ele consegue fazer, digamos, para ti, a qualquer momento. Chegou a informação ali numa planilha, ele vai lá e joga no sistema. Chegou a informação na planilha, ele vai lá e joga no sistema. Hoje a gente vê isso, digamos, dá um exemplo, né? O contato que a gente tem ali no WhatsApp. Às vezes tu repara, né, que em algumas empresas já mandam um WhatsApp automático ali, com as perguntas, papapá. É a mesma coisa, essa automatização do processo. Legal, Américo. Nosso tema voou. Rapaz, tenho uma última pergunta para fazer para você. Agora eu quero sair de processo. Eu quero falar agora sobre a relação de manter uma rotina de vida saudável, de exercícios, né? Hoje esse tema está muito discutido e eu quero saber se, na tua opinião, um profissional, alguém da engenharia como você acha importante para você a vida pessoal dessa forma, de rotina de exercício, interfere na tomada de decisão, interfere na eficácia, interfere nos resultados, se gera redução de estresse, esse estresse gera uma gestão melhor. A gente vai encerrar falando de vida saudável. Perfeito. Assim, eu vou te dar um dado agora que saiu recente, né, que agora em 2024, as maiores licenças, né, que os funcionários tiveram foram por problemas de saúde mental. Então, se tu olhar um indicador, né, de afastamento por saúde mental vem aumentando desde 2014 para cá. Então, hoje, muitas, principalmente as mulheres, né, estão saindo do emprego por depressão, estresse, porque é algo que, como posso dizer, trabalhar numa grande empresa, ou uma pequena empresa, ou até mesmo na própria empresa, é corrido e é estressante. Então, o que eu tiro até para os meus funcionários ali, se a gente não cuidar da nossa saúde, se a gente não cuidar do nosso bem-estar, a gente vai perder aquela ferramenta de trabalho que a gente tem, que é a nossa mente. Hoje o corpo funciona com a mente. Então, o que eu vejo, o que faz para tu tomar uma decisão assertiva e saudável? É ter uma mente saudável, é ter uma mente que se exercita, é uma mente que faça a leitura, é um corpo ativo. Então, eu sempre tento tirar esse momento da minha vida ali, do meu dia a dia, para fazer um exercício físico, fazer uma caminhada, uma corrida, fazer leituras saudáveis. Então, é importante, né? Porque hoje, com a tecnologia, tu fica vidrado no celular, tu tem que responder amigos, sócios, aí tu perde todo aquele tempo de qualidade de vida,
de estar com a tua família, porque eu acho que é a base de tudo, né? Para a gente mostrar o que a gente consegue dar de melhor para a empresa. Porque se a gente não estiver bem, eu tive muitos funcionários ali que, tipo, o desempenho dele caiu. E aí o desempenho dele caiu por conta que ele brigou com a família, estava de mal com a família e deixou isso afetar o trabalho. Então a gente tem que cuidar dos nossos funcionários em relação a isso. Nossa, Américo, cara, você encerrou com chave de ouro. Depois eu vou te contar nos bastidores. Eu acabei de tomar uma decisão para minha empresa, te ouvindo. É bacana esse legado, né? Se eu, como empresário, pude tomar uma decisão, não tenho dúvida que o nosso público que nos acompanha aqui no Engenheirando também curtiu demais essa entrevista. Obrigado, Américo. Foi muito bom ouvir você. Obrigado por compartilhar esse conhecimento. Desejo sucesso para você. Acredito que nesse ritmo que você vai crescendo, um dia eu vou ver você como um gerente nessa empresa. Ou quem sabe aí em outros lugares. Parabéns, obrigado. E a você que nos acompanha aqui na Rede TV. Esse foi mais um episódio do programa Engenheirando, hoje com essa fera da engenharia de produção. E nunca esqueça que todo sábado às 15 horas eu tenho um encontro marcado com você. Você aí no sofá da sua casa, comendo aquela pipoquinha e a gente aqui nos estúdios da Rede TV. Então encerramos mais um episódio do Engenheirando. Até semana que vem. Fui!